bom dia, boa tarde, boa noite, telespectadores. Estamos aqui em mais um Avin Hour. Eu sou o Lucas Bon, sócio e head de distribuição aqui da Aquavério. Estou aqui ao meu lado com o Arthur Spirandelli, nossa carinha aqui da empresa. Faz tempo que eu não apareço, essa cara tá sumida agora. Tá sumido, mudou um pouquinho, assumiu mais responsabilidades, né, Arthur? É verdade. Tudo bem? Tudo bom, obrigado pelo convite, Lucas, todo o time de marketing, uma honra estar aqui para bater um papo. Bati recentemente o papo com o Ingo e um prazer estar aqui para bater um papo de novo. Show de bola, show de bola. E aqui com os nossos convidados de hoje temos Ingo Hoffman e Regina Barsotti, falei certo? Falou. Legal, legal. Sejam muito bem-vindos, obrigado por terem aceitado o convite. Para que a gente comece, queria que, por mais que vocês já sejam muito conhecidos por aí, o Ingo, uma lenda do automobilismo, a gente vai comentar um pouco disso daqui a pouco, mas se puderem se apresentar brevemente. Bom, eu vou começar. Não, ladies first, vamos lá, Ladies first, um cavalheiro. Bom, eu sou Regina, sou advogada, né, de formação, mas na verdade hoje eu sou superintendente do Instituto e a gente fundou isso juntos e eu Legal. acho que é uma história muito legal, que eu acho que é o primeiro podcast que a gente vai dividir do Falando Instituto, do Instituto, né? é o primeiro Legal. podcast, sim. Então vocês Legal. vão ser pioneiros nisso. Olha só, Que legal. E agora eu vou apresentar, esse é o Ingo. Vamos lá, como a Regina falou, eu sou Ingo Hoffman, fui piloto profissional mais de 37, 38 anos correndo, 30 anos na Stock Car, eu ganhei um campeonato por 12 vezes. E em meados de 2000, nós resolvemos criar o Instituto Ingo Hoffman na cidade de Campinas, que é uma casa de apoio à criança com câncer, junto ao Centro Infantil Boldrini, que é um hospital de referência em termos de tratamento a crianças com câncer. E com essa parceria que nós fizemos com o Boldrini, eles nos doaram uma área literalmente vizinha do hospital, uma área de 6 mil metros, onde nós temos construídos hoje 30 chalés, onde nós obviamente abrigamos 30 famílias que têm as crianças em tratamento do câncer no hospital. E a função única do Instituto Ingo Hoffman é servir como casa de apoio. As crianças Legal. são tratadas no hospital. Sim. E o tratamento pode demorar muito tempo. Nós tivemos um rapaz lá que ficou 7 anos conosco e durante esse tempo de tratamento as famílias ficam hospedadas no Instituto. Eu posso falar um pouquinho melhor desse início do Instituto, Claro. porque depois vocês vão querer falar também de outras coisas importantes, né? Que eu sempre brinco que a primeira paixão dos homens quando escutam o Ingo é o automobilismo, mas a segunda tem que ser as mulheres, né? Então a gente pode falar um pouquinho. Com certeza. Bom, essa história começou nessa época mesmo, mais ou menos em 2000 e pouco. Ele especialmente falou que queria retribuir para a sociedade aquilo que ele ao longo da vida conquistou, né? Que era o fato dele conseguir estar na profissão que ele amava, fazendo o que ele mais gostava. E isso é muito difícil mesmo. E eu, por outro lado, durante muitos anos a gente falava, eu fui advogada de direito de família, então eu passei muitos anos entendendo o problema das famílias. Sim. Hoje eu entendo que era uma preparação para o certeza. Instituto, mas eu precisei daquele tempo também, talvez não tivesse pronta anteriormente. Mas aí uma época a gente conversou e tudo acontece na hora certa, né? Eram É, dois exatamente sonhos que se juntaram naquele momento. E aí a gente teve essa ideia de fazer uma instituição para retribuir mesmo, no caso do Ingo, para a sociedade aquilo que ele conquistou ao longo dos anos. A história de ter uma casa de apoio de criança com câncer foi uma segunda das nossas opções, porque inicialmente a gente pensou em coisas voltadas ao esporte, porque ele era esportista É a minha e praia, tudo né? mais. É era o que pra- conhecia, né? Só que daí aconteceu uma coisa muito legal. A gente fez várias pesquisas, eu falo que o Instituto ele é fruto realmente de um trabalho bem feito, porque a gente pesquisou o que era importante naquele momento para o Brasil, e ainda é, hoje eu falo que passaram-se 17, quase 18 anos e nada mudou, porque a saúde ainda é um calcanhar de Aquiles no Brasil, né? Aí a gente escolheu mesmo mexer com a área da saúde, já que a gente queria ajudar de verdade. E foi uma história muito maluca, porque a gente ia fazer esse projeto em Vinhedo, porque eu morava em Vinhedo na época e o Ingo morava aqui em São Paulo. E ele brincou e falou, bom, já que você vai cuidar, é meu trabalho que
arrecadar o dinheiro, mas quem vai estar à frente é você, escolhe o lugar. E a gente, na nossa santa ingenuidade, optou por Vinhedo. Vamos fazer em Vinhedo, porque a gente achava o quê? Olha, carro vai ser a coisa mais fácil da gente conseguir, já que ele corria. Aí a gente falou assim, a gente consegue carro e leva as crianças de São Paulo e de Campinas e ajuda 2 lugares, né, carentes. Bom, o que aconteceu é que a gente levou quase 1 ano tentando pedir uma área na prefeitura, deu tudo errado. Não, deu certo, mas nós abrimos mão. Não, errado porque assim, na verdade, no segundo tempo, né, nos pênaltis, a gente percebeu, e como é um podcast, eu acho que é legal a gente comentar isso, a gente percebeu que fazer alguma coisa ligado mesmo, né, com a dependência de prefeitura e política é uma coisa que às vezes não é perene. E no caso do Instituto, a gente queria que fosse uma coisa que durasse bastante. Sim. E totalmente independente de qualquer área política. Isso. Sim. E se a gente tivesse continuado com a opção da área lá em Vinhedo, a gente ia ter sempre esse momento de troca de político, de talvez esse negócio não desse certo e tudo mais. E aí, graças ao Ingo, ele desistiu, eu quase surtei. Mas ele desistiu de pegar essa área. Esse foi um detalhe interessante, porque nós tínhamos feito a apresentação e na última reunião dos vereadores da Câmara de Vinhedo, ela falou, a Regina Flingo, vai lá para agradecer, já tinha toda a documentação assinada de concessão de área, já tinha tudo pronto, já tinha um arquiteto que foi no terreno, fez o projeto arquitetônico, tudo pronto. Aí na última reunião dos vereadores, eu falei, vai lá, politicamente é legal, você botar a cara e tal. Aí fui lá, naquela época eu não morava em Vinhedo ainda, hoje eu já moro lá desde 2009. Isso era mais ou menos 2005 ali. Não, isso já... 2003, um pouco antes. Não, isso foi... Final 2002 ou 2003. Não, essa reunião na Câmara foi no final de 2005. A gente abriu o Instituto. Nós abrimos em 2007, 17 de abril de 2007. Nossa, tá melhor que Pois é. E aí nessa reunião lá, alguns políticos fizeram na realidade, um político fez um questionamento muito estranho, para dizer o mínimo. Fora do contexto. Quê? Fora do contexto. Totalmente fora do contexto. Questionando uma série de coisas, eu falei, abre mão. Isso foi na segunda-feira, final do dia, de noite. Voltei para São Paulo, na quarta-feira eu liguei para ela e falei, Rei, vai lá na prefeitura, cancela tudo. Caramba. Faz todos os contratos. Levamos 1 ano para tirar os contratos. Aí, como ela sempre diz, ela quase pariu o 5º filho dela. Eu imagino. Porque foi trabalho de 1 ano jogado fora. Mas Deus. a gente sempre diz o seguinte, Deus escreve certo por linhas tortas. Foi a melhor decisão que nós tomamos. Eu sempre digo o seguinte, esse político específico, que eu não vou falar o nome agora, ele não tem ideia do bem que ele me fez, entendeu? Exatamente. Foi muito não tem bom. ideia do bem que ele me fez, porque aí nós acabamos fazendo a parceria com o Boldrini, que é o hospital em Campinas. Nós somos literalmente vizinhos do Boldrini, nos facilitou barbaramente em muitos aspectos. Então esse político eu só tenho que agradecer a safadeza dele. Infelizmente essas coisas acontecem. O tempo todo. Enfim, quando a gente tenta fazer o bem, as coisas acontecem da forma que tem que acontecer. E no momento que tem que acontecer. Você sabe que a história da parceria com o Boldrini também foi assim. Aliás, todo o Instituto foi meio assim. Até hoje é assim, ó. Até a gente tá aqui, as coisas... Todos os mais felizes acasos. Impressionante. Você sabe que na época eu tinha mandado e-mail aqui pro GRAAC. O Boldrini é como se fosse o GRAAC, só que daquela região. Aí eu tinha mandado e-mail pro GRAAC, vim aqui, conheci o GRAAC, conheci a casa de apoio. Fui no hospital das clínicas lá, aquele do hospital de câncer que tem aqui. Conheci tudo. E a gente ainda com a ilusão de que ia, né, atender os 2 hospitais. E o Boldrini foi o único que não me respondeu o e-mail. Olha só. Nesse período. Daí passou assim, exatamente quando o Ingo desistiu, véspera de Natal, final de ano, lembra? Foi. Ele falou assim, eu vi o e-mail do hospital falando, olha, desculpa a demora, enfim. Aí, bom, telefonei lá, né? E aí o assessor da doutora Silvia, que era presidente do hospital, até hoje, falou assim,
olha, desculpa, a gente estava mudando o TI, sei lá, enfim, e esse e-mail passou. Ela falou, se você quiser vir conversar com a doutora hoje, pode vir. E eu tava lá com aquele projeto de vinhedo, pastinha, a gente recém-desistido. Só que daí eu conhecia a história dela. Meu tio foi professor dela na Unicamp, eu sabia. Então, assim, era meio uma tiete. Eu falei, quer saber, vou lá. Mas já tinha um relacionamento, já tinha uma entrada. Daí eu falei, vou lá, mas juro, com a pastinha assim, ó. Aí chegamos lá, sentei numa salinha dela assim, bem pequenininha. Aí eu falei, ai doutora, muito prazer e tal, enfim. Botei a pastinha, falei, se a senhora tivesse mandado esse e-mail 3 meses antes... Já ainda deu uma cobrada. Não, eu falei assim, olha, a gente queria fazer este projeto em vinhedo. E comecei a abrir e mostrar o desenho e tudo mais. A gente tem um projeto arquitetônico pronto para vinhedo. Tudo certo. Pronto, tudo certo. Aí ela, bem séria, olhou e falou, por que vinhedo? Daí eu falei, porque eu moro em Vinhedo, o Ingo mora em São Paulo, ainda corre, enfim, e eu que vou cuidar. Daí ela ficou mais séria ainda, e eu peguei e falei assim, era 30 casas, e comecei a mostrar assim, mas aí ela ficou meio assim, fechou a cara, eu fechei a pastinha. Eu vou embora, acabou. Acho que não aconteceu. Aí ela telefonou, assim, pegou o telefone, telefonou pro assessor dela e falou, Fábio, traz aqui aquilo que eu te dei ontem. E ele falou, não tá pronto ainda, tal. Daí ela falou, não, traz assim mesmo. E até hoje, eu e a doutora Silvia, se a gente se encontrar e falar disso, a gente se emociona, porque ela pegou e falou, não, deixa assim mesmo para ela ler. E tava com a letra dela, ela tinha digitado um projeto. Ela é uma das pessoas mais visionárias que a gente conhece, vivas, assim, que porque legal. ela tem projeto para 2050. Se ela viver até lá, ela vai ter. E ela estava digitando um projeto para fazer 30 casas. Até o número era o mesmo número da gente. Caramba. No terreno do lado. Daí ela disse assim, olha, minha praia é curar o câncer, não é isso, mas eu sei que as famílias precisam, então liga pro Ingo. Que é até engraçado, né? Ela não sabia quem sabia era. nem o que era automobiliar, só ouvi falar de Ayrton Senna. Não sabia nada. Que é esse tal de Ingo? Liga Quem pra que ele. mas liga pra ele porque eu pego e faço a concessão diária. A gente tem uma legal. concessão de 60 Nada é por anos, acaso. Nada é por acaso. Nada é por acaso. Que legal. E aí Impressionante. foi assim que o Instituto, em 15 dias, que durou um ano, a gente conseguiu acertar tudo. E aí teve outras coisas incríveis, por exemplo, a planta era para a área de vinhedo, ela é meio uma vírgula assim, né? Quando vocês tiverem oportunidade de ver no site e tal, é meio uma vírgula, daí a gente olhava a área, eu e ela, olhava aquela planta, aí a gente virou assim, ó. Espelhou em Só cima espelhou, Nossa, Não o terreno mudou. era... Não mudou 1 metro um do metro projeto. do projeto. Como era pra acontecer. Era pra Era pra acontecer. ser. Com Exatamente. certeza. São- Com É certeza. impressionante. O que E tem ali. hoje, Meu Deus. Né, tem Tem muita 17 história. mil famílias que já se beneficiaram. Já se passou 17 Caramba. mil famílias. Nós isso. inauguramos em A 2007. gente tá falando o quê? De 16 anos? 16 anos, né? Então, 16 anos e Mas meio. só pra pegar um gancho dessa parte, a ideia desde o início já era Não. ser esse projeto de apoio? não. Foi Não, uma a ideia- coincidência mesmo, Não. a planta dar Pesquisar. certo, Ah, sim. enfim. A Esse ideia sim, era, eu esse queria sim. retribuir De alguma maneira. de alguma ação social. É. Aí conversamos com a Regina, enfim, aí ela tratou de formatar todo o projeto. Regulamentar ele em Brasília, é a MOCIP, Organização Social Civil de Interesse Público, e nós Hoje não é tínhamos o OSC, foco, né? nós não tínhamos foco ainda. Nós, no início, pensei alguma coisa voltada ao esporte, que foi Sim. a minha praia a vida inteira, né? Aí no final, aí tinha um projeto que ela tinha dado a ideia das crianças que perdem o poder, dos pais que perdem o poder pátrio das pra crianças, poder, enfim. ficarem junto com idosos no asilo, alguma coisa assim, entendeu? Algumas ideias assim foram surgindo. E no final ficou entre praças esportivas, poliesportivas, mas nessa época todas as prefeituras começaram a colocar esses equipamentos poliesportivos nas praças, nas praças, aí ficou casa de apoio à criança com câncer. Aí no final eu falei, cara, vamos fazer casa de apoio à criança com câncer, que eu pensei o seguinte, a criança, e com razão eu pensei isso,
A criança é um tema que mais facilmente sensibiliza o doador. Sim. Muito. Então eu pensei, cara, que a responsabilidade financeira no início era 100% minha, né? Então eu quero pegar um tema que seja menos difícil captar dinheiro, entendeu? Que é Com através certeza. da criança. Então essa foi a decisão Foi de assim partirmos que a para gente casa de apoio à criança com câncer. Poxa, que legal. Então, já 17 anos, basicamente, 17 atendendo anos, mais é. de Caramba. 10 mil famílias. Que legal, 17 isso é mil muito famílias. bonito. Isso O muito projeto é bonito. bem antigo e é uma coisa interessante. Ele, de uma certa forma, apesar da vida útil dele, 16 anos, ele é, aspas, pouco conhecido, entendeu? Não é uma coisa assim. A gente nunca, eu particularmente, nunca fiz questão de ficar alardeando isso para todos os cantos, porque é uma coisa realmente Solidária. de solidária, não é verdade, uma. sabe? É. Você não é quer uma fazer ação- o bem, você não quer fazer um merchan em cima Exatamente, de algo. exatamente, exato. Não é uma ego trip, é E isso é fazer. uma coisa que eu mesmo posso falar. Por exemplo, ele, no início, ele não queria nem que fosse o nome dele. Eu é que insisti. Falei, não, tem que ter o nome de alguém que né? E a gente tem umas histórias muito Criar loucas um em relação legado. a isso, né? Por exemplo, vamos fundar o instituto. E aí, assim, como que a gente vai fazer isso? Eu era advogada de família, não advogada de como montar uma ONG. Aí, Você aventurou no mundo completamente e daí eu novo, falei, né? Totalmente. Vamos conhecer alguém, lembra disso? Não, e naquela época, em 2004, 2003, Tava começando o as terceiro ONGs. setor era uma coisa totalmente desconhecida, ninguém sabia, né? E ela viajou muitos lugares do Brasil entendendo como é que é isso, aquilo e tal. Aí Se virou nos 30 ali pra conseguir. precisava fazer o estatuto. Aí você foi no advogado, né? Aí O cara eu consegui falou. um advogado. Aí ela falou, ó, eu não ia junto para não dar cara. Falou, ó, ela tem um desportista com certo nome, quer fazer, o cara virou. Mas vocês querem fazer filantropia ou pilantropia? Juro por Deus. Que eu entendo dos dois. Assim, na lata. Quer dizer, aí você vê, porque dá para fazer muita maracutaia. Imagino. E você sabe que a gente tem uma coisa legal em relação ao Instituto. Por exemplo, os nossos parceiros, que são, obviamente, pessoas que estão ligadas ao automobilismo e pessoas que Naturalmente, conheciam o Ingo, né? Sim. Olha, a própria Cris, a própria, né? Aqui a gente vem através de algum contato que o Ingo... E tem uma coisa muito engraçada, que eu sempre falo ao longo desses 17 anos. Sobraram 4, 5, óbvio, doadores, né? Mais ou menos. Lá que de são, trás, Que que estão são com vocês da desde o época- início. Isso, Desde o início. Desde o início. Tem uns 4, Mas- 5 perenes, que esses todo ano estão lá. Que legal. Mas a tendência é mudar. O cara fala, já fiz o que tem que fazer, agora vou procurar outra instituição. A gente não pode nem ficar bravo, tem que agradecer, entendeu? Mas é natural, então. Exatamente. A gente fica meio bravinho, né, Mara? Mais ou menos, eu ia falar isso. Às vezes a gente fica meio chateadinho. Mas é a lei da fazer o vida, quê? né? É a lei da vida. Então, Mas tem a ver com essa credibilidade ao longo desses anos. Essas pessoas realmente assim, eles doam. Tem uns que não querem nem que o nome apareça e tem outros que, né, até por conta da empresa precisa que apareça, mas e é uma coisa Entendi. importante, todo ano o Instituto é auditado. Até alguns anos atrás era feito pela KPMG, que fazia Não. isso em termos... pela Ernest Young. Ernest Young. Uma das maiores, inclusive. Pois é, e aí eles falaram, agora nós cumprimos o nosso prazo, vamos procurar uma outra instituição que eles faziam isso em termos de doação, de colaboração. E hoje ainda é dissidente da Ernest que montaram uma outra instituição e eles que fazem... É tudo certinho, não tem uma vírgula fora do lugar. Filantropia, não é filantropia. Não é Exatamente, é filantropia de fato, entendeu? E aí ela foi num outro advogado, eu falei, eu faço isso, mas na época ele falou, custa 55 mil, alguma coisa assim. Eu falei, tá louco, vai gastar uma grana dessas para fazer. Já começa, né? Já começa doendo. Já. Não, é uma loucura, entendeu? E aí, de novo, aquelas coisas que o plano espiritual explica, que ela conheceu um gaúcho que era... Eu tinha um amigo advogado e ele me indicou, eu falei, preciso de um arquiteto, preciso de um advogado especialista. Não, o cara que fez a formatação em Brasília. Então, daí, é o Lincoln que ajudou nisso daí. Daí ele falou assim, olha, você vê que engraçado, né? É uma coisa que a gente gosta de comentar sempre, porque eu acho que o Instituto, a maior característica do Instituto sempre foi essa. Deus colocou as pessoas certas no momento certo,
do jeito certo. A gente precisava de um advogado que fizesse isso gratuitamente e a gente precisava de um arquiteto que fizesse Também, isso um projeto gratuitamente. arquitetônico. E aí eu fui nesse advogado, foi muito engraçado, um amigo pessoal meu, ele indicou um arquiteto e indicou um advogado. Esse advogado só fazia isso em Brasília. Foi muito Que engraçado, legal. porque a hora que eu contei pra ele a história, falou, não, imagina, eu faço. E a gente pagou, sei lá, R$1.000, que eram as taxas Era que... R$2.000 depois que tivesse processuais. publicado no Diário Oficial É. o estatuto do Instituto. E Imagina. Legal. O outro queria cobrar 60 mil. Um Caramba. pequeno Pagamos desconto. 2 mil depois de pronto publicado no Diário o Oficial. arquiteto também é uma história muito louca. Esse meu amigo indicou um arquiteto que tinha feito a urbanização aqui, tinha ganho vários prêmios. O cara aqui era em São famoso, Paulo, famoso. E aí o dia que eu cheguei lá, eu falei, nossa, falei pro Ingo, não vai dar certo, ele vai querer. Porque eu vi o escritório e tal, não sei o quê. Não vai dar pra Aí eu pagar. contei, falei, olha, eu tô querendo montar, né, com meu amigo, uma ONG assim, a gente quer fazer assim. E aí, conforme eu falava, olha, eu pesquisei, queria que fosse individual, as casinhas, podia ser umas vilinhas assim e tal, não sei o quê. Conforme eu falava, ele ia fazendo as bolinhas assim. Aí eu falei, eu queria saber quanto você cobra, porque a gente tá querendo economizar, porque a gente não sabe nem se vai ter doação, né? Pra fazer o projeto e tal. Daí ele ouviu, eu falo pouco, né? Vocês já perceberam. Aí ele ouviu e falou assim, eu vou fazer. Eu, oi? Não, eu vou fazer. Mas quando você quer? Não. Porque, olha, ontem eu ganhei um projeto para reurbanizar a Barra Funda e eu falei que a primeira pessoa que me pedisse alguma coisa e entrasse aqui, eu ia fazer. Não é Você só possível. não está me pedindo uma coisa ainda maior, porque eu também tô com câncer e agora estão me pedindo para fazer uma casa. de Caramba. Nossa, de Meu arrepiar Deus. isso. É de arrepiar. Não, tem Meu coisa Deus. lá Tanto você não é que lá no acredita, cara. Instituto sobrou muita coisa do final da obra e a gente, obviamente, lá não tem religião, nem pode ter, a gente, né? Porque tem que respeitar todas as famílias e a forma com que cada um acredita Sim. na sua fé. Só que sobrou muita coisa. Então a gente fez um espaço lá com o resto mesmo de obra. Então todos os tijolos, capela. uma capelinha assim, Legal. mas não tem um cunho especial. E aí tem uma plaquinha que a gente dedicou àquela, porque logo que a gente inaugurou ele faleceu de Caramba. câncer. Mas eu falo que lá tem umas coisas, se eu começar a contar aqui, É a gente vai gravar uns 10 podcasts. Tem história. Eu imagino que Tem tenha, muitas. mas inclusive isso é algo que eu queria escutar de vocês. Eu imagino que depois de 17, 16 anos, vocês encontraram e passaram por histórias lindas, histórias muito tristes. E Sim. eu tenho certeza que teve algumas que marcou vocês. É. Vocês Teve podem uma compartilhar com a super gente. marcante, Eu né? ia falar. teve eu uma acho super talvez a marcante. mais marcante desses anos todos. Tem que respirar, porque nós inauguramos o Instituto, efetivamente, dia 17 de abril de 2007. Aí, no dia 27 de janeiro de 2010, nós tivemos um evento grande lá no Instituto, com a Borg Warner, que eram os nossos parceiros grandes. Não, 2010. 2010, isso mesmo, tá certo, Regina. tá certo. Sendo que Tá bom no de dia dado. anterior, no dia 26 do 10, eu descobri que meu filho tinha um tumor do tamanho do ovo no cérebro. Aí aquela bomba atômica que estoura na tua Sim. cabeça, né? Falei, caraca, Perde o meu. chão, perde. Total. Aí teve o evento lá no dia 27. Eu tinha falado pra ela, falei, aconteceu isso com o Rob, assim, assado e tal. Ele tava no Einstein, aqui internado. Eu fui lá no evento, que precisava estar lá. Ela falou, Ingo, você não vai falar nada, que você não vai ter condição de fazer discurso. Eu falei, não vou falar. Aí o presidente lá da Borg fez foi um evento grande lá, para todos os funcionários e tal. Ele fez um discurso e falou, chamar o representante do Instituto Ingo Hoffman. A Regina levantou e foi lá no palanque. Eu falei, cara, eu vou atrás. Eu levantei, subi no palanque, ela pegou o microfone. Ele tirou da minha mão. Tirei da ela não queria me entregar o microfone, eu tirei. Falei, olha pessoal, eu tô aqui, vocês viram que ela não queria me entregar o microfone, porque eu quero dizer uma coisa para vocês, que eu ontem descobri que meu filho tem um tumor no cérebro. Então eu consigo entender a importância
numa casa de apoio dessas, entendeu? Porque eu, graças a Deus, sempre tive condições de ter uma casa boa, um melhor hospital, etc. e tal. Mas uma vez que você vive esse problema, você enxerga de outra forma totalmente diferente, entendeu? E aí eu percebi a importância que o Instituto tem para essas famílias todas, entendeu? E foi uma choradeira geral, enfim, controlar aqui. Mas foi, eu acho que talvez uma das coisas que todo mundo questiona muito, eu e o Ingo, em relação a isso, assim, mas é alguém da sua família que teve, ou foi o Rob que desencadeou isso? Não, quando a gente montou não tinha nenhuma experiência, isso aconteceu depois. Eu acho que são várias, sim, é que nem você perguntou, eu acho que são várias histórias que fazem a gente, às vezes, derrubar, mas daí acontece uma que faz você falar, não, dá para continuar, entendeu? Ainda dá para continuar, tem muita gente que precisa, tem muita coisa bonita lá. Por exemplo, uma coisa engraçada e bem assim típica, as primeiras 3 famílias, olha que coisa engraçada. Incrível, As primeiras, quando a gente abriu as portas, a doutora Silvia falou assim, vamos pôr 30. Aí eu falei, não tenho condição. Devagar, vamos entender como é que funciona isso, né? Eu praticamente morei lá 6 meses, assim, para tentar compreender como que eu ia administrar, como que era receber o dia a dia, aquela coisa toda que não era, obviamente, a minha praia. E daí você começa a ver, assim, olha que coisa engraçada, das 3 primeiras famílias que entraram lá, foi uma menininha... A Giovana. Que coincidentemente tinha a idade da minha pequenininha. E muito engraçado que, assim, a Ju era super temporão, essa minha, que eu falo que é a minha pequena, mas hoje já tem 20, mas era. E olha que engraçado, faz engenharia automotiva. Olha só. Caramba, que legal. Em homenagem. Na Holanda. Na Holanda. Olha que mundo engraçado, né? E aí, assim, essa, por exemplo, foi uma menina que até hoje tá bem, se curou. Foi uma história que legal. Que pra gente uma família foi, super legal também. E essa, por exemplo, essa família tem uma história que talvez você Eu não... sei. Mas assim, olha que coisa maluca. Durante o tratamento lá, a mãe dela engravidou de novo, de uma outra menina que inclusive tem o nome de Júlia, que é o nome da minha pequena, assim, que a gente brinca que foi mãe, porque elas ficaram muito próximas quando eram pequenas lá. A Júlia, que também tinha uma diferença de idade, anos depois, a Júlia, irmã da Giovana, teve câncer. Que foi tratar também no Boldrini. Só não ficou com a gente porque realmente a cidade lá fez uma campanha, eles já tinham condição de ficar numa casa, eles alugaram uma casinha para tratar a menina. Mas para você ver como que a vida é uma coisa assim, a Giovana ligou para mim e falou, tia, eu tô ligando para contar da Júlia e olha que coisa louca, a Giovana tá super bem, mas a Júlia faleceu, a irmãzinha dela faleceu, quer dizer, são histórias que é que nem eu te falei, quando você quebra as pernas em algum momento, você olha e vê que tem outras que te levantam e te faz continuar lá, né? Tem muita história legal também, né? Tem outro detalhe interessante, essas 3 primeiras famílias que entraram, até um pouco mais, famílias super participativas, queriam ajudar de todas as formas. Que legal. Desde cortar a grama, fazer o que fosse necessário, entendeu? E é o que faz o negócio... Sim, mas é muito sazonal isso também. É por levas. Tem época que tem famílias assim fantásticas. E tem época que tem famílias lá que falam, meu Deus do céu, que é uma loucura, entendeu? Não querem fazer absolutamente nada. A gente tem lá um refeitório espetacular, a gente tem a comida para todo mundo, é bárbaro. E já teve um caso uma vez que a moça falou, mas vocês não tem garçom aqui? Gente, Você falou, tem várias coisas assim que é surreal. Você fala, não é possível, a gente lida com pessoas, espera de tudo. Né? Mas um ponto super importante do Instituto, e quando a Cris, nossa assessora aqui, a Cris Braco, trouxe a ideia, falou sobre vocês aqui, o ponto que mais me chamou a atenção foi que quando a gente pensa, né, em ajudar pessoas, a gente acaba pensando só na pessoa que está passando pela dificuldade, né? Então,
eu sempre pensei, putz, como ajudar crianças? Só que a gente esquece que tem um entorno, né? Então eu acho que o mais fantástico do projeto de vocês é que vocês pensaram no além da criança. A criança, ela vai passar pelo processo ali de tratamento, enfim, mas a família tá junto. E a gente esquece da Isso é muito família, legal. né? Olha só que a ideia que vocês tiveram é de dar o apoio para a família. A criança tá passando por isso, mas a família também, né? Então isso é uma coisa muito importante. Na realidade, a gente percebe isso lá, eu posso dizer isso em casa, pelo meu caso do meu filho, Claro. né? Quando nós descobrimos que ele tinha um tumor, ele tinha 23 anos. Novo. Ele veio a falecer com 28. Quer dizer, já não era mais criança. E eu percebi isso, ele está mais preocupado como eu, como pai, e a minha mulher como mãe estivesse sentindo naquela hora. Sim. E lá no Bodrinho é a mesma coisa, as crianças, elas enfrentam essa doença meio que... não é na boa, não dá para dizer que é na boa, mas é normal, eles ficam muito preocupados com as crianças. Por exemplo, a doutora Silvia, eles têm, independente do nosso instituto lá, eles têm uma outra, chama Estação Boldrini, que fica em frente ao Boldrini, que tem muitas famílias da região ali, de cidades próximas, de Sumaré, que vão para lá. As prefeituras mandam essas crianças de manhã cedo com uma van com a mãe, para fazer uma quimioterapia que leva 30, 40 minutos. A van chega de manhã cedo e vai buscar no final da tarde. Então, tem essa Estação Boldrini, onde as crianças têm atividade o dia inteiro. E a doutora Silvia falou para nós um caso, não sei se você lembra, que ela estava tratando um menino que era um câncer assim totalmente desconhecido. E ela falou, rapaz, você precisa fazer sua parte, eu estou investindo, estou pensando, estou tentando. Eu falei, não, mas deixa eu morrer, porque eu não aguento mais ver meus pais dormir na calçada, entendeu? Aí que ela teve, eu falei, cara, a gente precisa ter uma casa de apoio para os pais ficarem, entendeu? Isso é super importante. Porque as crianças, eles administram isso, entendeu? É impressionante, entendeu? E tem uma coisa que a gente, ao longo desses anos, assim, a gente percebeu muito interessante. E eu posso falar isso porque eu vivencio isso de certa forma lá diariamente, né? Quando a família está estruturada, o que eu falo de estruturada? Totalmente diferente de estruturada da gente. Porque eu acho que a gente é privilegiado. Todos nós que estamos aqui somos privilegiados. Sem dúvida. A gente tem um convênio, a gente tem condição, né? De, se Deus o livre acontece uma coisa dessa, tentar dar o melhor, né, pro filho. Foi o que o Ingo falou desde o início do hobby. Eu vou fazer tudo que der. Porque a sensação que eu quero ter no final é que eu fiz tudo que eu podia. Só que essas famílias em si, quando você olha, ela vem... Primeiro, ela foi pega de calça curta, só que ela largou lá um monte de filho, um monte de parente, uma estrutura incapaz de manter, às vezes, sem... Porque o pai que está aqui vem e não tem dinheiro, por exemplo, é emprego temporário, não sei o quê. Então, quando você percebe... Outro não tem emprego fixo, larga o emprego. Exatamente. Você percebe que, tipo, ele tá totalmente assim, ele não consegue focar para deixar a criança bem. E isso faz uma diferença gigantesca no tratamento. Porque a criança, como o Ingo falou, para a criança é uma doença, ponto. Ela não tem noção, ela não tem do noção tamanho da daquilo. gravidade ou do coisa, ela tá ali para aquilo. Só que se ela percebe o pai e a mãe sofrendo e não sei o que, ela mesma começa a não reagir positivamente ao tratamento. Então, a grande verdade é que para curar o câncer, hoje eu tenho absoluta certeza e falo isso com propriedade, tem que ter uma estrutura inteira, é um hospital bom, uma família estruturada, um canto, ele tem que, por exemplo, saber que ele vai estar comendo bem. A gente foi a primeira instituição no Brasil que abrigou 2 acompanhantes com família. Isso foi pensado, isso foi procurado. Por quê? Porque a gente descobriu, quando eu pesquisei, que a pessoa precisa descansar. Por exemplo, se você tem um parente na UTI, vai fazer uma cirurgia cardíaca. Qual que é a ideia? Olha, vai ficar 3, 4 dias na UTI, depois vai descer para o quarto. Você tem, de alguma forma, uma previsão, óbvio que existem exceções, mas você tem uma previsão que aquela doença vai te... Então, você até aguenta como parente, vão ficar 3 dias... O câncer não. Tem criança que fica na UTI 1 mês. 2, como uma pessoa, uma mãe, seria humanamente impossível alguém ficar... E era assim que funcionava.
30, 40 dias ao lado de uma No criança hospital. num hospital É ali muito daquilo difícil. lá. Aí, quando a gente abriu a casa, eu lembro que a doutora Silvia falou, né? Ah, vocês vão pegar as famílias de UTI. E eu, na hora, falei, meu Deus, mas o que eu vou fazer com um pai e uma mãe de UTI aqui? Né? Porque a criança tá lá no hospital. E hoje eu acho que talvez seja um dos mais gratificantes dos trabalhos que a gente faz lá. Porque o pai reveza com a mãe. Então ele vai lá, ele come, ele descansa. E eu brinco que eu falo assim, aqui é o seu lugar para chorar, aqui é o seu lugar para dormir. Porque quando você voltar para o hospital, você tem que voltar inteiro, Forte. você tem que voltar Firme e forte. firme e forte. E você sabe que eu falo que de toda história ruim tem uma coisa legal. Sempre, né? Na vida de todo mundo. Por exemplo, a gente descobriu que melhorou o tempo de permanência da criança na UTI quando o Instituto abriu. Por quê? Porque Que legal. talvez passasse, a mãe passasse essa coisa de estar mais Mais energia, Com mais... certeza. mais em paz, Com mais certeza. descansada, mais... Isso é super importante. Super importante. Até aproveitar e compartilhar rapidamente aqui. E tem outra questão lá, é o seguinte, apesar de nós Daqui a sermos pouco. vizinhos do hospital, oi? Fala. Qualquer tipo de tratamento é feito no hospital, não é feito na instituição, entendeu? Porque isso faz parte até do conceito, porque muitas crianças, elas sofrem muito no tratamento lá. É Matheus o nome Tratamento de daquele câncer é menino. super Mateus, pesado. sua memória tá melhor que a minha. Esse hoje. menino Matheus ficou 7 anos conosco. 7 anos. Ele tinha um Caramba. câncer, ele saiu agora, né? Não, na verdade o dele não era um câncer Era específico, uma era uma leucemia, doença alguma coisa assim. rara. E ninguém descobriu o que era. Tinha um dia da semana, ele ia no hospital, ele tomava 70 e tantas injeções Meu Nossa Deus. nas Senhora. costas, em todo lugar, entendeu? 70. 7 anos fazendo isso. Durante 7 anos fazendo isso. Então, é um sofrimento. Óbvio que é um sofrimento para a criança, não precisa nem dizer que é. Então, faz parte do conceito que no Instituto é lugar de prazer, de lazer, de curtição. Legal. Sofrimento é lá. É isso. Separa é uma importante coisa- separar, É né? 100% Legal. separado. Então, fazer uma Que injeção lindo isso. boba. Pô, eu dou injeção na minha filha. Agora tá tudo grande, eu dava uma injeção. O pai, se for fazer, vai no hospital. É. É lá que a criança vai Você sofrer. sabe que a Importante. gente teve assim, descobriu que estava dando certo o trabalho quando a gente teve criança do hospital que falava assim, vai tia, dá logo essa químio. Pra voltar eu pra quero minha casinha. voltar pra minha casa. Legal. E aí a mulher falava, mas sua casa é em Manaus, não, minha casinha azul, minha É. casinha que é tudo colorido lá. Então aí a gente descobriu, estamos no caminho, né? É. No caminho certo. Que Compartilha. legal. Gente, muito lindo isso, esse trabalho que vocês têm feito. Queria só compartilhar rapidamente a importância de fato que é ter uma estrutura familiar e inclusive pessoas que ajudam com isso. Alguns anos atrás, em 2018, eu sofri um acidente de carro e fiquei 1 mês internado no hospital. Se não fosse a minha família acompanhando todos os dias e ainda com pessoas que iam lá, tocava violão, ia visitar não só a mim, né, mas os outros pacientes, eu não sei se eu teria condições de ter seguido a minha vida do jeito que eu segui por conta das outras coisas que aconteceram. Então, eu acho isso me emociona muito escutar esse trabalho de vocês, é Sem lindo dúvida. demais. Eu costumo dizer o seguinte, que a gente não muda o destino de ninguém. Todo mundo tem uma hora, um dia para morrer. A gente não muda esse destino, Sim. mas através do Instituto, eu acredito muito que a gente faz com que as pessoas cheguem no seu destino de uma maneira mais digna, Mais feliz. mais feliz, entendeu? É. Então esse é um grande trabalho do Instituto nesse aspecto, entendeu? Que legal. E já tivemos casos também de sobrevida de crianças lá, que o médico fala que a gente recebe as crianças como é que chama? Paliativo. As paliativas, Uhum. entendeu? Tem mais, um número ilustrativo, 3 meses de vida. E já aconteceu de ficar muito mais tempo. O médico falou, pô, não dá para entender. Como assim? Falei, é por causa que eles têm lá no Instituto, entendeu? Que legal. Como também tem outros casos de troca. Lembra quando nós montamos o Instituto, a doutora Silvia Brandalize do hospital falou para mim, do Boldrini, falou, você vai ver casos de troca. Eu falei, doutora Silvia, o que Como você quer assim dizer com troca? caso de troca? Ela falou o seguinte, a mãe conversando com Deus, porque meu filho e não eu, Uhum. entendeu? E tivemos o caso lá daquela japonesa lá,
tinha uma mulher, uma senhora japonesa que cuidava da filha, que já tinha 15 anos, a filha já tinha tido um câncer, depois voltou. Uma luta lá, desde sempre. E é natural, sempre, eu posso dizer isso por mim. Quando nós descobrimos a fase final do meu filho, que ele piorou muito, minha mulher criou, por somatização, um câncer no útero. Depois ela falou, eu conversava muitas vezes de uma maneira muito subconsciente, porque meu filho e não eu já vivi minha vida, entendeu? Então, a barganha faz parte, né? Então isso acontece lá. E essa coisa de... falando da japonesa, ela um dia sentiu mal lá. Foi, a Ruth estava lá, minha esposa estava lá. Foi pro hospital, enfim. E daí, quando assim, não voltava, porque a Unicamp atendia naquela época. E aí depois a gente descobriu, ela veio a falecer antes da moça. Caramba. De que ela tinha um câncer de mama, mas que já tinha espalhado, mas assim... E a moça foi embora do instituto, né? Não faleceu lá. Foi embora para casa depois, e por isso que a gente fala que a doutora Silvia acredita em casos de troca. É verdade. Não significa que ela não tenha falecido mais para frente, mas naquele momento, pra gente ali foi mesmo uma coisa, nem a gente sabia, nem ela sabia que estava. Entendi. No caso dessa troca, no caso de mãe, é uma ligação muito mais forte com o filho do que o pai. É muito. É uma ligação visceral, né? Não tem... A mãe... Mãe é mãe. Mãe é mãe. Fala, mãe é mãe, não adianta. Então, isso acontece. Agora, se vocês quiserem, né? Eu queria só aproveitar para pegar esse gancho. O Ingo estava falando, você falou que ele tem um cuidado, né, de não transformar isso num marketing excessivo. E existe essa linha tênue, né, entre você querer fazer o bem genuinamente e querer se promover. E deve ser muito difícil caminhar por isso, né? Aqui no Brasil a gente tem grandes esportistas, sempre teve, né? Nós somos um país referência em criar bons esportistas, mas a gente tem poucos ídolos. E cada vez a gente vê menos ídolos, né, vindos do esporte, porque eles se preocupam em fazer só a vida do esporte, né? Eles se preocupam em ser bom esportista e depois viver a vida, ser celebridade, por aí vai. Então existe uma importância muito grande no que o Ingo está fazendo, que é ele conseguir utilizar essa figura que ele criou através do esporte para depois fazer o bem. E isso de uma forma genuína, né? Sem querer colocar isso como marketing, sem querer colocar isso como promoção, mas colocando isso, olha, eu estou aqui para fazer o bem e eu gostaria que pessoas me ajudassem a fazer o bem junto. Então isso tem uma força muito grande, né? Nós poderíamos ter muito mais esportistas fazendo isso também, né? Transformando essa carreira que eles criaram. Uma corrente do bem, exatamente. Eu acho que isso você está coberto de razão. Eu acho que falta muito. A gente tem um potencial gigantesco, né, aqui no Brasil. Eu estava conversando ainda agora na outra reunião que a gente teve sobre isso. Eu acho que o brasileiro, de uma forma geral, ele é um doador nato. Se você olhar, mas um doador errado. Depende. Entendeu? Eu acho que ele é um doador de forma errada. A gente nasce com uma vontade sempre de ajudar, mas a gente não sabe usar, acaba usando, é uma característica do brasileiro. Eu vou colocar 2 pontos aqui na mesa. Por exemplo, o Boldrini, ele é muito, muito forte na captação de recursos telemarketing. Muito forte. Região de Campinas, cidades próximas, Valinhos, Vinhedo, Sumaré, muito forte, porque todo mundo sabe que eles são sérios. Que é um excelente trabalho. 70% a 80% que eles arrecadam pelo telemarketing é classe C e D. Classe C e D. Classe C e D, aquele que deposita 10, 15, 20. Em contrapartida, o automobilismo meio que eu vivi a vida inteira que eu circulo até hoje, tem gente muito, muito rica. Tem o PIB do Brasil, de uma certa forma. É um esporte de alto padrão. De alto padrão. E são poucos os que tem lá. E tem um provérbio que diz o seguinte, é no amor ou na dor. A gente conquistou alguns doadores fortes pela dor. Quando eles perceberam, opa, eu tenho um câncer, entendeu? Eu tenho que fazer alguma coisa, entendeu? E para colocar outro ponto, nós estávamos com um projeto de papel, não tinha projeto ainda, uma folha de papel, nós fomos procurar um publicitário, eu não sei onde é, que eu não vou falar o nome, muito forte, ele olhou, ele chorou quando ele viu o projeto, ele falou, Ingo, vocês têm que procurar os nossos amigos doadores na segunda-feira. Eu falei, fulano, por que na segunda-feira? Porque de fim de semana, eles pegaram o jatinho, vamos almoçar em Salvador. Pegaram o helicóptero, vamos almoçar em Campos. Pegaram o iate,
torraram uma grana do cão no final de semana, na segunda-feira dá uma pequena dor na consciência. Eu falei, vou doar, entendeu? É verdade. Olha, e é um O raciocínio... PNL funciona isso. E é um raciocínio correto, entendeu? Funciona. Então é no amor ou na dor, entendeu? Então, Entendi. pela experiência que o Boldrini tem, 70% a 80% das captações vem da classe C e D. E não falha. Não falha. E não falha. Foi Não falha. por isso que eu falei pra ele, eu falei assim, a gente tem um espírito, eu acho que o brasileiro você pode ver, a gente recebe bem, a gente, só que a gente não tem um mecanismo, nem essa consciência da doação de verdade, entendeu? Por exemplo, eu brinquei com o mocinho da reunião, que eu não lembro o nome dele, mas eu brinquei com ele que assim, ideias, eu acho que não existe um país que tenha um marketing tão bom quanto a gente. Isso é verdade. Não existe. Isso é verdade. Eu acho que assim, o brasileiro ele mata qualquer... O brasileiro dá de né? 10-0 nos Estados Unidos. que é referência. Fácil. Ó, eu dei o exemplo pra ele, ele falou assim, que tipo de coisa? Eu falei, olha, eu vou te dar um exemplo do meu filho. Meu filho, quando entrou na UDESC, a gente estava montando, e ele tinha que fazer, quando eu falo doador, faz a coisa da forma errada. Ele tinha que fazer um trabalho solidário. Quer dizer, ele tinha uma segunda intenção que ele precisava da nota. Mas, de qualquer forma, a campanha que ele bolou fez assim na UDESC naquele final de ano. Deixa de tomar uma cerveja e doa para o Instituto. Choveu, lembra? Doações de R$10 na conta. Eu tomava um que é o susto. preço do litrão do universitário, né? O que você vai pedir verdade. para recém, né? Entrou na faculdade. Quer dizer, então eu acho que assim, agora fora brincadeira, eu acho que assim, o Instituto existe em função desse tipo de coisa que está acontecendo aqui. Legal. Com certeza. Isso é muito legal. Não é da publicidade do nome dele, não é da gente realmente estar aqui falando a verdade, falando como a gente começou, da forma com que isso começou, sem sempre ter sido, né, uma coisa para ele se promover ou deixar de se promover. Esse é um ponto super importante, até depois eu passo a palavra para você, mas só para pegar esse gancho, você trouxe um ponto super importante que é o brasileiro ajuda mesmo, né? A gente tem muito isso, mas a gente ajuda sem resolver o problema. Então quando eu dou lá R$10 na rua para uma pessoa que está pedindo, eu ajudei, mas eu não resolvi o problema de ninguém. Ele vai continuar com o mesmo problema amanhã. Ele vai precisar de R$10 de novo. A gente esquece de ir no estrutural do problema, né? Como é que eu resolvo essa causa? E quando a gente doa para um instituto que está resolvendo um problema, como é o de vocês, estão ajudando famílias, Perfeito, o problema vai existir. O câncer, a gente não consegue evitar que o câncer exista. Ele vai acontecer. Visto que ele vai acontecer, como é que eu ajudo nesse problema? A resolvê-lo, né? A fazer com que as famílias estejam ali bem assistidas, diminuindo a dor, diminuindo o problema. Então, se a gente muda um pouco dessa mentalidade, a gente consegue ajudar mais. Mas por que a gente não faz isso? Porque a gente tem medo de não encontrar bons institutos. Coisas sérias. Mas será que isso aí não é falcatrua? O brasileiro está tão Isso acostumado... que você está falando aconteceu conosco no começo. Quando ele voltando, que a gente tinha uma folha de papel na mão, eu procurei muitos empresários, amigos meus. Falei, fulano, eu vou fazer isso. Puta, você vai fazer... O cara que tirava o cheque na hora. Eu falei, calma, não é assim. Você vai depositar direto na conta CNPJ do Instituto e tal. Porque eles estavam falando, você vai fazer um trabalho sério, entendeu? Você falando de total razão. A gente eu percebo que tem muito doador aí que quer ajudar, quer fazer, mas ele não sente confiança isso mesmo. Aonde ele vai colocar o dinheiro. O brasileiro está tão acostumado a passar falcatrua, a ver pilantragem, que acaba sentindo essa insegurança. Nós tivemos outro caso, só para terminar, não sei se vai terminar, aquele caso daquele cara de Brasília que veio vistoriar as instituições. Não. Porra, esse é outro legal. caso emblemático. Conta esse caso. A gente tem um projeto, 2 projetos incentivados lá, o projeto de esporte e o projeto da cultura. Só que assim, eu falo isso abertamente para todo mundo que... eu tenho uma verba para doar para o projeto de esporte, ou não sei o que. Eu já tenho os doadores, a maioria dos doadores lá, já que completam esse quadro desses 2 projetos. Por quê? Porque lá a gente não faz nada além daquilo do necessário. Então, o projeto da cultura, eu preciso só de 5 arte educadores, 1 por dia para... as crianças se divertirem. Eu não preciso de 10, de 20, porque até isso tem falcatrua. Claro. Entendeu? Eu não preciso, projeto de esporte, eu preciso só de 2 professores. Um para as famílias e um
que fazem atividades, né, com as crianças que podem fazer. Ou um para o pai, outro para a mãe. E aí, a gente resolveu entrar nesse negócio do projeto do esporte. Começou com... Tudo lá começa assim. Por exemplo, a minha filha é professora de educação física, nem mora mais no Brasil, mas ela, no começo... Até hoje a gente é muito familiar lá, mas no começo elas iam, participavam mais, né? Todo mundo estava mais presente. E daí ela falava assim, mãe, mas elas ficam tão à toa aqui. Será que não vale fazer uma coisa para elas começarem a caminhar em volta? A história do esporte começou assim. Então fazia uma atividade para a mãe, olha, enquanto a criança está brincando, a mãe caminha em volta do instituto, faz uma... para ela começar a entender que se ela se cuidar pelo menos por meia hora do dia, ela vai, a autoestima vai melhorar, ela vai se sentir melhor, e daí, né, para quem é esportista sabe, melhora tudo, ela vai cuidar da criança, vai tentar ver aquilo de uma forma mais saudável e tudo mais. Aí surgiu o projeto do esporte. Minha filha foi embora do Brasil, hoje a gente tem esse projeto que foi desenvolvido pelo Juraci, que é um triatleta também, e funciona assim, já vem há anos funcionando. Só que daí o Ministério do Esporte, um dia, sem avisar, que é certo, que eu acho que é o certo, bateu lá na porta. Surpresa Veio total. de Brasília lá, a comitiva. Aí foi muito O que engraçado. vocês estão fazendo aqui? Não, primeiro que o cara entrou e ele achou que a gente não existia de verdade, assim. Aí quando ele entrou, que ele conheceu o Instituto, que ele conheceu o projeto, bom, hoje a gente faz essa reunião, né, online. Só que daí ele é o maior divulgador da gente. Ele fala, não, é referência, olha, aquilo existe e funciona. Porque ele falou o É seguinte, tão raro. ele foi na região de Campinas visitar todas as instituições. Vistoriar todas. Não existia nenhuma. Tá brincando. É. Não existia rua, não existia um número. Às vezes era um monte, era um... Nesse absurdo, nível. né? E chegou lá e falei, pô, mas vocês existem mesmo? Nossa. Não, e existe Cara, e funciona como da pode, forma né? com que tava lá os dois professores, tava lá a coisa funcionando da forma, e até hoje é muito engraçado que hoje o Juraci faz parte do comitê de esporte lá em Brasília, porque ele tem um projeto muito bonito também de triatleta espalhado aí pelo Brasil, e foi muito engraçado, porque ele fala, eu chego lá, o cara, todo mundo do esporte fala assim, lá do Instituto, porque a gente acabou sendo referência. Viraram referência. Por uma Porque os coisa outros não que existiam. Não faziam, né? Tinha tudo regulamentado, tomava a grana e... E era de fato a pilantropia. Total, Era total, filantropia. Bom, infelizmente a gente de fato passa por esse problema É. aqui no Brasil, mas depois de escutar a história de vocês, como vocês começaram, histórias lindas de famílias, poxa, acho que vamos deixar aqui para os nossos telespectadores também como que eles podem ajudar vocês nesse projeto, fazer o bem para as crianças, como que os nossos espectadores conseguem fazer as doações? Eu falei que depois de 17 anos você aprende a ser direta, né? Não dá pra ficar. Por favor. Mas a gente ia por meados, a gente precisa de dinheiro. Ponto. Por quê? Porque eu falo assim, não é que eu não recebo outro tipo de doação, mas assim, tem um custo operacional e ele é restrito, mas ele existe. Sim. Eu tenho funcionário, eu tenho cozinheiro, eu tenho que ter limpeza, eu tenho que ter, senão não Alimentos, funciona. pô. As coisas não vão para frente. Não funciona na qualidade que a gente tem. Eu brinco que assim, quando alguém liga e fala, eu queria doar para o seu projeto do esporte, eu falo, eu preciso de dinheiro no caso da criança. Mas assim, não, por quê? Porque os outros dois, eles só são um upgrade, você concorda? E tão Se eu cobertos. Não é não o tiver principal. as famílias, se eu não abrigar as famílias da forma correta, não der comida, não der a estrutura limpa e funcionando para eles, não adianta nada eu ter um professor de educação física lá, É isso um mesmo. arte educador cuidando para divertir quem? Porque se eu não conseguir manter, como o Ingo falou numa reunião anterior, isso aí é um avião que levantou voo. Ele não pode parar, descer e falar assim, acabou o dinheiro, pera um pouco, eu vou descer, sai todo mundo daqui, a gente vai ficar um ano sem funcionar. Não tem como. que continuar o tempo inteiro. Então, se as pessoas podem ajudar, doando. Não importa se é uma cerveja, né? Deixa de tomar uma cerveja. Se puder deixar de tomar 12 meses, colocar Se lá for no uma grade, Pix, melhor né? ainda, né? Se for uma grade,
Fica, mas uma grade talvez faça falta, né? Então, E no caso de doação de pessoa jurídica, enquadrada no lucro real, tem um Consegue percentual também. lá que pode ser destinado Isso, a hoje de a abatimento, gente tem né? que abate do sebas, imposto, né? Hoje a gente tem sebas, então é uma Legal. certificação que ajuda bastante, né? E dá essa credibilidade para a Isso é muito pessoa. importante. E qual que é o caminho para fazer a doação para vocês? Nossa CNPJ, sempre. CNPJ, Não, mas Você sabe- vai no site. pelo Pelo site, site, né? né? Consegue site encontrar. tem Pelo como, site. como ajudar. Tem Um Mas todas as independente informações. disso, eu acho que vocês podem depois colocar. Por que eu falo Show. sempre a nossa CNPJ? Porque, assim, várias instituições têm várias contas, né? A gente tem uma só. facilita Uma bastante. Facilita, E que bom. dá essa credibilidade, Legal. sabe? Porque fica fácil. É lá, não, quero doar, entra lá no site, tem só uma conta, né? E uma CNPJ. Isso Legal. aí. Então, editor, por favor, coloca aqui na tela o site. Pessoal, a gente está se encaminhando para finalização aqui. Foi um podcast extremamente emocionante para mim. Muito, muito bom escutar essas histórias e conhecer mais a fundo a criação do projeto de vocês. Antes da gente encerrar, eu queria que vocês dessem umas palavras finais. Bom, vamos lá. O negócio de podcast, eu, pela minha ex-profissão, eu participo de muitos podcasts, mas única e exclusivamente falando da minha carreira, eu automobilismo de uma forma geral. Esse é o primeiro podcast que a gente fala do Instituto. Para mim também, eu tenho certeza que para a Regina também, foi muito legal. Foi. Legal. Muito legal, Fico muito porque feliz. é uma coisa que mexe com o nosso coração, não tenho a É. menor dúvida disso, entendeu? E principalmente entendendo a sinergia que tem com vocês aqui, entendeu? É. Que é muito importante, entendeu? Porque eu não gosto de ficar falando do Instituto se não tem... nunca abordo o assunto do Instituto, na realidade, nunca. Mas talvez até seja um erro meu. Mas quando tem esse bate-papo legal, que a gente consegue Sim. colocar as coisas com perguntas bacanas, foi super legal. Muito obrigado mesmo. E olha, faz tempo que eu não vejo alguém colocar nosso trabalho da forma como que vocês dois colocaram aqui. Muito Obrigada. A gente que Bom. agradece. A gente fica muito feliz por isso. Obrigado por terem aceitado o nosso convite. Valeu. Arthur, obrigado pela presença. Eu que agradeço. E vocês, telespectadores, a gente se despede aqui. Se inscrevam nas nossas redes sociais, ativem o sininho para não perder nenhuma notificação e acompanhem os próximos Avin Hour.